Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônica, capítulo 4, verso 9. Vamos ler o 9 e 10. Capítulo 4, verso 9 e 10. Uma história muito interessante. Na verdade, dois versículos que falam acerca de um homem. Eu quero compartilhar com você. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou, o seu nome, Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou, o que ele fez? Não, diga forte, vai. O que ele fez? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, alargares as minhas fronteiras, e a tua mão for comigo, e fizer que o mal não seja afligido por ele. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Diga assim comigo: Jabes invocou ao Senhor. Espírito Santo, fale conosco, abra nossa mente, abra o nosso coração, nos mova agora até o centro da vontade do Senhor, com a certeza, ó Pai, que nós não viemos aqui simplesmente assistir, mas nós viemos clamar ao Deus que tudo pode, e essa semana vai ser a melhor semana já vivida em 2026 na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode ficar à vontade no seu lugar, Deus abençoe, e me dê a sua atenção de presente nessa hora. Eu quero ser claro, rápido, objetivo com você. O livro de Crônicas, alguns dizem que não reconhecem quem havia escrito, mas outros defendem que tem muito a ver com Esdras, porque foi após o exílio da Babilônia. E o livro de Crônicas nada mais nada menos é o relato do que aconteceu. Então os reis passavam e ali se escreviam. Dentre eles, então, o mencionado Esdras. E agora, se você ler o começo do capítulo 4, você vai ver que é uma genealogia. Você vai ver que ali aparece quem faz parte da tribo de Judá. E foram os da tribo de Judá. E vai citando nome por nome. Porém, quando chega em Jabes, a Bíblia traz duas informações importantíssimas. Porém, quando a gente olha, a gente também percebe. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver mais falando desse homem. O único momento que relata, fala de Jabes, é no versículo 9 e 10. Ele é marcado por apenas 2 versículos. Não tem grandes números de textos na Bíblia com o nome de Jabes e nem contando a história. Mas o interessante é apenas 2 versículos. Mas o que Deus fez na vida dele foi muito grande. Apenas 2 versículos relatando a história desse homem. Mas aquilo que Deus fez, irmão, foi algo extraordinário. Apenas 2 vezes citado na Bíblia, mas grandemente atendido pelo céu e houve a manifestação na vida dele. Eu já começo liberando uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Se tu passou daquela porta para cá para chamar a atenção do céu, já pode começar, porque ele já está aberto desde as 18 horas. Daí então, a Bíblia fala que a mãe de Jabes coloca o nome nele. Afinal, quem coloca nome de filho é pai e mãe. A Bíblia não fala sobre o pai, mas fala sobre a mãe. Então, olha a importância da mãe aí, ó. Quando o filho nasce, ela olha para o filho e ela enfatiza algo muito sério. Quando Jabes nasce, ela olha para o menino, ela olha, traz à memória o que ela passou. Na hora do parto, ela lembra das dores que ela sentiu. Na hora do parto, ela lembra das dores da contração. Ela lembra, parece que a dor da contração é muito forte, parece que está quebrando um osso. E ela lembra de tudo isso que ela passou para o menino nascer. Porém, o menino nasce.
O menino chora, ela pega o menino no braço, olha e fala, a cara da mamãe, mas quando ela olha para o menino, ela não consegue pensar em outra coisa, senão na dor que ela sofreu para gerar. Ou melhor, para trazer ao mundo. Agora eu estou falando que Jabes nasce, a mãe pega o menino no colo, ao invés de se alegrar, Basílio, ela lembra da dor. Ao invés de se alegrar, ela lembra da dor que ela sentiu. Daí então ela coloca o nome dele de Jabes, que significa, com dor dei à luz. Ela olha para o filho nasce, mas ela lembra da dor. O filho chora, o filho veio ao mundo, está em seus braços, mas a mãe dele insiste em lembrar da dor. Insiste em lembrar do sofrimento. Dentro de casa agora, Jabes vai crescendo, ele começa a andar, imagina. Nome dele, significado, dor. Lá vai a dor. Dor, vem cá. Dor, vê lá quem está chamando. Dor, lava a vasilha. Dor, arruma a cama. O nome dor chamado dentro de casa várias vezes. Ao invés dela se alegrar, ela lembra da dor. Olha para quem está do seu lado e seja profeta ou profetize e diga: o teu passado não tem poder para impedir que você viva a alegria que está chegando lá dentro da tua casa. Irmão, o filho já nasceu, a dor já passou. Já passou, ela não estava sentindo mais dor. O menino já estava nos seus braços. Mas dentro de casa, dor, sofrimento para lá, sofrimento para cá. Lá vai o sofrimento, lá vem a dor, lá vai o sofrimento. Quando Deus me abençoa e quando Deus te abençoa, é para mostrar para mim e para você, sabe o quê? Que essa fase, aquela fase de dor, de decepção, de angústia, de amargura, de perda, passou, Ele te abençoou e está dizendo, agora comece a se alegrar, porque tem algo novo já acontecendo na tua vida. Porém na Bíblia Jabes é mencionado, e quando ele é mencionado, o significado do nome, dor. Ele é mencionado e dá ênfase no seu significado, aquele que com dor dei à luz. O nome era dor. Diga bem forte, vai. 1, 2, 3. Qual era o nome? Não, mais forte. Qual era o nome? Agora imagina o menino chegando na escola. Chamada. Fulano. Dor. Você acha que aquele menino não ficava mal? Um dia me perguntaram qual é o significado do seu nome. Agora imagina lá na escola, Lucas. Chega lá na hora do futebolzinho lá. Ô Jabes, qual é o significado do seu nome? Dor. Mas mesmo com o nome dor, sofrimento, nós lemos que ele fez uma coisa. Ele invoca ao Senhor. Ele fez uma oração com muita fé, abrindo o coração para Deus. Mesmo com a marca da dor nele. Porque nome é marca, sabia? Tanto que na Bíblia Deus mudou o nome de pessoas para depois abençoar. Abrão, Abraão. Jacó, Israel. Sarai, Sara. Saulo, Paulo. Nome é marca. Existem pessoas que colocam o nome no filho para homenagear algum ídolo. Nome é marca. E nome tem significado. Agora a dor estava indo para lá, a dor estava indo para cá. A marca estava estampada nele, não porque ele queria, mas foi porque a mãe colocou. Mas mesmo assim, mesmo com a marca da dor, ele fala, eu vou buscar aquele que pode mudar a minha vida. Mesmo com a marca da dor no coração, na vida dele, ele faz uma oração tomada de fé, uma oração que ele abre o coração e invoca o Senhor dos exércitos. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. No seu momento de dor você tem duas opções: ou você para, ou você continua. Ou você para, ou você dá a volta por cima. Ou você para, ou você supera.
Jabes, o que ele fez? Ele podia levar isso pro resto da vida. Ah, minha vida está dando errado também, olha meu nome, dor. Jabes podia levar isso como justificativa para ninguém querer andar do lado dele, para ele ser o pior entre os irmãos. Mas na hora da dor, você escolhe o que você faz. No momento da dor, eu escolho o que eu faço. Ou eu supero, ou eu paro. No momento da dor, ou a gente continua, ou a gente para. Jabes disse: eu vou invocar o nome dele. Jabes não parou. Jabes não desanimou, não se acomodou, não se fez de coitado, não se fez de vítima, não brigou com a mãe também. Teve um momento que eu tive uma conversa séria com os meus pais. Eu olhei para o meu pai, mas falei: por quê? Por quê? Por que o quê, menino? Por que você colocou esse nome em mim? Primeiro, ninguém me chama de Wanderson, é Wanderson. Um nome grande. Aí minha mãe disse, aí meu pai disse: pergunta a ela qual ia ser seu nome. Ela falou: não vou falar, né? Eu falei assim: obrigado pelo Wanderson. Entenda só uma coisa. Ele não culpou a mãe dele pela dor que ele carregava, pela história triste que ele levava. Imagina ele chegando, alguém olhando para ele: Maria, que saudade do seu feijão tropeiro. Alguém olhando para ele, falando bem assim: é, meu filho, sua mãe sentiu muita dor para você nascer, hein? É, meu filho, sua mãe penou para você nascer. Ele não culpou a mãe. Ele não parou. Ele não retrocedeu. Ele não estacionou. Não se fez de vítima. Mas ele clamou. Ele invocou aos céus, irmão. Ele não aceitou o passado. Ele não aceitou a marca que lhe foi imposta. Ele superou e decidiu viver o que Deus poderia fazer por ele. Quando você decide virar a página da sua vida, página 1, dor, vou para a página 2, que é vitória. Página 3, sofrimento, vou para a página 4, superação. Quando você decide viver o que o céu tem para você, não é um momento que te para, não é uma situação que te estaciona, porque o céu sempre esteve aberto para aquele que clama, para aquele que invoca, irmão. Ele não aceitou a dor do seu passado. Agora vem cá, olha para mim aqui. Quem orou? Foi quem? Jabes. Não foi a mãe. Não foi os outros irmãos. Jabes, então, ele faz uma oração. Quem tem que orar é você que está com dor, bebê. Ora. É você que está sofrendo, experimenta orar. Não é que ninguém vai orar por você, não. Vai ter orações intercessórias. Mas quando você ora, você está abrindo a gaveta das suas emoções, colocando tudo para fora, dizendo: Deus, eu não aguento mais, está difícil, eu estou sendo marcado, estou sendo taxado por isso. Mas eu acredito que se eu te invocar, o céu vai me responder nessa terra. Era Deus dizendo para Jabes assim no pezinho do ouvido dele: filhão, você pode mudar a sua história. O que eu preciso fazer? Invoca-me. Talvez era isso que você precisava ouvir. Pronto, talvez a mensagem para você acaba aqui. Talvez você precisa fazer para mudar de vida e Deus virar a tua história, tirar você desse passado de dor, esse sofrimento. Talvez você está hoje. O que eu preciso fazer? Invoca. Invoca. Deus está dizendo: invoca-me hoje. Invoca-me. E isso que ele fez, ele faz uma oração. E nessa oração ele faz 4 pedidos. Quantos pedidos? Vamos ver o que ele fez. Olha o primeiro pedido que nós lemos aqui. Primeira coisa, ele diz: ó, me abençoes. Ele começa a oração pedindo bênção. Quem não gosta de uma bencinha? Ele começa a oração falando o quê? Ó, me abençoes. Mas o que é bênção? Carro, casa, dinheiro, salário. Vamos entender um pouquinho o que é bênção? O que é bênção? Bênção vem do latim da palavra chamada benedicere, que significa, olha isso, eu estudei
Parecia bobeira, mas deixa eu te dar o que é a bênção. A gente fala tanto de bênção, mas eu precisava saber o que é bênção. Qual é a origem da bênção? De onde esse trem vem? Por que a gente quer tanto bênção? Sabe o que significa a palavra? Dizer o bem. Bênção é dizer, do latim, dizer o bem. Pronto, amanhã na hora do almoço, lá na sua empresa, você vai falar assim, aprendi uma coisa ontem. Quer bênção? Bênção vem do latim benedicere, significa dizer o bem. Nossa, você estudou, pronto. Enriqueceu o vocabulário. Só foi para isso aqui que eu disse. Ele começa a dizer, eu quero ser abençoado. Oh, me abençoes. Só que é algo muito interessante quando eu falo de bênção. Bênção é o quê? É o ato de invocar não as coisas terrenas, mas as coisas divinas. Aqui a gente começa a entender como é que esse cara orou. Bênção significa dizer o bem, não da terra, mas o que vem da divindade, do céu. Invocar o céu para que me abençoe. É uma oração que expressa o desejo que o bem de Deus recaia sobre mim, sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre alguém ou sobre algo. Por isso, faz um culto de ação de graças para consagrar a casa, pedindo bênção sobre a casa, sobre algo. E essa bênção só é derramada de onde? Porque é algo divino. Ele começa dizendo, ó, me abençoes. A primeira parte da oração foi justamente pedindo bênção. E sabe o que é interessante? O homem pode nos rotular. O homem pode colocar uma marca na nossa vida. Talvez alguém te marcou. E a marca que tu carrega aí dentro é dor, é sofrimento, é angústia, é solidão, é um vazio muito grande. Mas tem uma banda que eu gosto muito chamada Fruto Sagrado. O vazio do peito que está aí dentro, sabe de que tamanho ele é? Do tamanho de Deus. Quando você entrega a tua vida para Ele, esse vazio se completa. Esse vazio aí não é do tamanho de uma nota de R$200. Esse vazio aí não é do tamanho, se existe alguém que usa ainda, cheque de R$2 milhões. Esse vazio não é do tamanho de uma casa, de um apartamento, de uma cobertura na beira da praia. Não, não. Esse vazio que às vezes está aí é o vazio. Ele cabe certinho. Quem? Deus. Deus, Ele quer te completar nessa noite. Deus, Ele quer tirar esse vazio de dentro de você. Então Ele está dizendo, se tu quiser, hoje eu te abençoo. Hoje eu abençoo a tua casa, hoje eu abençoo a tua família, mas hoje também eu abençoo a tua vida. Olha para quem está do teu lado, balança aí e fala assim, hoje Deus vai te abençoar. Às vezes a gente fica marcado, mas existe um Deus no céu, que quando Ele resolve mudar a nossa vida, eu já te falei aqui como é que eu encaro as segundas-feiras, né? Eu sempre acredito que a segunda-feira, irmã Ruth, eu estou muito bonito hoje. Eu estou de camisa preta, eu acho que isso aqui é um azul, esse terno aqui, calça cinza, sapato preto. Estou um gato. Ei, entenda. Quando Deus decide abençoar, não tem homem que faça Ele parar. Então como é que eu acordo na segunda-feira? Talvez é hoje. Não foi segunda passada, eu acho que é essa segunda. Em segunda dizem que é um bom dia para começar grandes projetos, grandes coisas. Então acordo toda segunda-feira, não dizendo, mais uma segunda, mas acreditando que Deus tem algo novo para mim, para você, chegando daqui a pouquinho. Quando Deus decide abençoar daquele que um dia foi marcado. E quando Ele não abençoa, vai seguindo, que uma hora vai virar. Vai invocando, vai invocando, vai invocando, vai invocando. Agora, quando Ele abençoa, a maldição é quebrada. Quando eu vou melhorar, quando Ele abençoa, a maldição vira bênção. Quando Ele abençoa, o caos vira paz. Quando Ele abençoa, a tristeza pula de alegria.
Quando Ele abençoa, a falta se torna abundância. Quando Ele abençoa, a cura que o médico disse não tinha mais jeito, e Deus fala, opa, a minha vontade é que ele ainda viva. A cura se torna, irmão, a enfermidade se torna cura. A enfermidade dá lugar para cura. A enfermidade dá lugar para manifestação da presença de Deus. E ela traz a bênção que eu e você precisamos. Mas precisamos entender que Ele é o abençoador. Ele é o abençoador. Ele é o dono. Ele é dono de tudo. Tudo é dele. É dele, por ele, para ele, tudo, tudo. Ele é a fonte, irmão. É uma fonte inesgotável. Não é a água que a gente tem na nossa casa que do nada acaba. Não. Ele é fonte inesgotável. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se tem seu prazer na lei do Senhor, que nela medita dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. Está falando da presença, está falando do Espírito Santo. Quando você está do lado dele, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Ele é fonte, ele é inesgotável. Mas para viver isso, precisa invocar. Para viver isso, para receber, tem que invocar. Se não invocar, não recebe. Escuta só uma coisa para eu partir para a segunda parte da oração dele. Não importa se o seu passado foi de dor, ou não importa se você está sofrendo hoje, da parte do céu, porque Deus falou comigo nessa madrugada, Ele já está disposto a abençoar quem está aqui hoje. A partir de agora até você ir embora, no máximo daqui 30 minutos, não olhe para a dor, esqueça. Não traga o sofrimento na sua memória mais. Mas Ele só abençoa quem invoca. Então a partir de agora, começa chamando a atenção do céu para a tua vida. Ele abençoa quem invoca, Ele abençoa quem clama, Ele abençoa quem ora, Ele abençoa quem busca. Ele não foi a mãe de Jabes que orou, mas Jabes teve que buscar para a vida dele poder ser transformada. Porque era ele que estava com dor. E depois que ele termina, ele fala, ele começa, ó, me abençoes. Depois ele fala de expansão, ele fala, alargue as minhas fronteiras. Ele fala o seguinte, estenda as minhas fronteiras. Primeiro ele começa com bênção, agora ele está falando de expansão. Ele pede para Deus ampliar as suas fronteiras, ou seja, para Deus aumentar o seu limite. Ou seja, chegar um pouco mais que ele poderia chegar, ir além do que ele poderia ir. Então ele fala, Deus, ó, me abençoe, alargue as minhas fronteiras. Era Jabes dizendo, Deus, se sem ti eu dou um passo, contigo eu sei que eu vou andar 1 quilômetro direto. Alarga as minhas fronteiras, amplia minhas fronteiras, amplia as minhas tendas. Está preparado, irmão? Está preparado? Por quê, pastor? Eu profetizo que 2026 vai ser o ano da sua expansão. Opa, 10 pessoas entenderam, Vitinho? Eu profetizo, Vitinho, que 2016 vai ser o ano da sua expansão. 2026, 2026 tu vai chegar onde nunca imaginou. 2026 você vai pisar aonde nunca imaginou. Deus está alargando as suas fronteiras aqui hoje. Deus está alargando as fronteiras da tua empresa, dos teus negócios, da tua família. Ei, Deus está alargando o teu ministério hoje aqui. 2026 será o ano da expansão. Ou melhor, na vida de quem clama e invoca. Na vida de quem clama e invoca, a expansão chega. Aí quem não clama, não invoca, tem que assistir e perguntar, como que conseguiu? Como que foi isso? Como é que você chegou lá? É Bíblia. Tudo que está na Bíblia é lição para mim e para você.
Todas as vezes que a gente lê o texto, a gente aplica uma coisa chamada exegese. O que é a interpretação do texto bíblico? Então toda a Bíblia, a sua interpretação dada pelo Espírito Santo, quer acrescentar algo dentro de mim e de você. Aquele que ora, aquele que invoca, aquele que clama, se prepara, vai ter fronteiras alargadas em 2026. Na vida de quem ora, na vida de quem clama, na vida de quem jejua, na vida de quem congrega, na vida de quem é fiel a Deus. Prepara, ó, está expandindo. Está expandindo, vai expandir mais para lá, vai expandir mais para cá, vai expandir mais para trás, vai expandir mais. Talvez Deus vai fazer até no quesito material lá na tua casa. Olha, sabe o que Deus estava fazendo? Quando Jabes ora, sabe o que ele estava dizendo? E Deus estava trazendo para ele. Deus levando Jabes para um lugar que ele nunca havia pisado. Você não pode cruzar a fronteira do nosso país sem autorização. Então, para você passar para o outro lado da fronteira, aqui os que fazem divisa a nosso país, você pode estar lá em Foz do Iguaçu, quer descer no Paraguai, você vai passar na fronteira, você não pode passar de qualquer jeito não, filho. Muito menos voltar. Agora, sabe o que Deus estava dizendo, Jabes? Olha o que Deus fez. Eu vou fazer você atravessar lugares que você não atravessou ainda. Eu vou colocar o teu pé em um lugar que ainda não estava permitido para você colocar. Mas porque você invocou o meu nome, eu estou ampliando o seu território. Ei, você só pode passar a fronteira se alguma autoridade carimbar o teu passaporte. Você só pode entrar em outro continente se você passar pela imigração. Se olhar para você, eu lembro que a gente estava vindo do Egito, de Israel para o Egito. Eu fiquei preso, pastor Juninho, 4 horas na imigração. Com a metralhadora na minha cara, eu e o pastor Genilson. Um cara com a barba, aqueles árabes. Tem coisa que não pode fazer, não derruba o YouTube. Aqueles... Olhando para mim, o pastor Genilson falando coisa que eu nem sabia o que ele estava dizendo. Eu só olhava, o pastor Genilson olhava para mim, eu falei assim, o que eu vou fazer? Só fiquei lá 4 horas. Depois ele me deu o passaporte. Eu acho que ele disse vai, porque ele fez assim. Eu acho que foi, vai por favor. Acho que ele foi muito educado. Seja bem-vindo. Porque não pode entrar em outra nação se a autoridade não liberar. Eu estou dizendo para você nessa noite, eu vou aplicar para você mastigar e engolir, dar um glória gostoso. Eu estou dizendo para você que o céu vai te habilitar a pisar em terra que homem ainda não permitiu. Eu estou dizendo que o céu vai te habilitar a chegar no lugar que a tua dor estava travando, ou melhor, a sua ex-dor estava travando. Eu estou falando que o céu vai permitir você alargar as suas fronteiras nessa terra. Se prepara, 2026 é o ano que você vai crescer. Ele alarga a fronteira de Jabes, porque a nossa vida sem Deus é limitada demais. A nossa vida sem Deus é muito limitada. Mas com Deus Ele nos faz romper limites. Com Deus Ele faz a gente chegar onde homem nenhum faria a gente chegar. Ei, meu irmão, Jabes não pede ajuda aos irmãos. Jabes não pede ajuda aos irmãos mais novos, mas é para poder crescer. Me ajuda a crescer, investe em mim, me ajuda, me sustenta. Jabes não fez isso. Jabes, ele pede ajuda daquele que criou o céu, mas aquele que a Bíblia diz que disse para as águas que ela teria limite. Acabar o culto aqui agora, vai lá na praia. Como é que você me prova? Como é que você me explica? Ah, pastor, mas agora a água já está invadindo. Coisa do homem que se meteu, fez o que não era para fazer. Porque a Bíblia fala que Deus colocou limite. Como é que você... Vai lá na praia ali. Aqui na maré, na nossa praia aqui. O que faz aquela água não passar para o calçadão? O que faz lá na praia a água parar numa certa parte da areia, se não tem um muro ali para ela parar? Entenda só uma coisa. Jabes clama ao Deus que colocou limite nos oceanos.
Jabes clama ao Deus que entende de limite, entende de fronteira, aquele que sabe de tudo, irmão. Talvez você está pedindo ajuda e a coisa não está acontecendo. Algumas pessoas, deixa eu te falar, fica triste não. Ah, mas eu estou pedindo ajuda a fulano para me ajudar, fulano não está me ajudando. Fica triste não, segue a vida. Segue a vida, garra com isso não. E começa a invocar a pessoa certa. Às vezes a gente invoca sempre pessoas nessa terra e esquece de invocar aquele que tudo pode. Às vezes a gente quer tudo no jeitinho. A gente quer tudo no contatinho. A gente quer tudo daquele jeitinhozinho lá. E esquece que a gente tem um céu aberto sobre a nossa vida. Muda o direcionamento do seu pedido agora. Ao invés de pedir para os lados, peça para cima. Terceira coisa, eu já caminho para fechar. Terceira parte da oração de Jabes, ele chama pela presença de Deus. Você já reparou que chega uma fase que o filho quer andar sozinho? Eu lembro dessa fase minha. Chega uma hora que o filho quer andar sozinho, a filha quer andar sozinha. Ele não quer mais que o pai e a mãe levem ele na porta da escola. Não quer mais, porque senão vai virar piada para os amigos. Mamãe trouxe, hein? Mamãe Magna trouxe, hein? Mamãe trouxe. Nenenzinho de mamãe. Chega uma hora que ele vai crescendo e ele fala assim, não mãe, deixa que eu vou sozinho. Nem que a mãe vai atrás e o pai vai escondido assim, ó. Só para observar que está indo em segurança. Mas chega uma hora que o filho quer andar sozinho. Esse pode. Quer andar sozinho. Ele já não quer mais a presença do pai e da mãe em tudo que ele vai fazer. Ele não quer mais a presença do pai em tudo que ele faz. Ele não quer mais que o pai leve ele para o restaurante, leve ele para sair com os amigos. Não, ele quer ir sozinho. Ele quer mostrar que ele é independente. Diga assim comigo, ele quer ir sozinho. Não, mas faz biquinho, fala assim, ele quer ir sozinho. Ele até vai. Mas ele vai sozinho. Com a roupa que o pai deu. Ele vai sozinho. Com a camisa que o pai deu. Com a calça que o pai deu. Ele vai sozinho, mas ele vai com o tênis que o pai deu. Pai que eu falo pais, tá? Pai e mãe. Que os pais deram. Ele vai sozinho, às vezes até segurando um iPhone 32 na mão. Que quem deu? Os pais. Mas ele vai sozinho. Ele vai até com a cueca que o pai deu. Ele vai sozinho. Ele pode ir até com o carro que o pai deu. Mas ele quer ir sozinho. Isso não é errado, dar coisas para os filhos não é errado. Mas o problema é quando o filho que recebeu algo do pai, agora abandona a presença porque não precisa mais. É diferente. O pai entrega. Agora é o que o filho vai fazer com aquilo que eu entreguei. Ele está usando a roupa do pai, está usando a calça do pai, o tênis do pai, o carro do pai, até a gasolina do pai ele usa. Mas o pai não vai, o pai fica. Jabes começa orando assim, ó, me abençoes, alargue as minhas fronteiras. Agora ele fala, mas eu também quero a tua presença comigo. Ah, irmão, Jabes ele pede bênção, ele pede alargamento de fronteiras, mas ele não esquece de pedir a presença de Deus com ele, seja onde ele estivesse. Ele falou, eu quero a tua presença comigo. Se eu vou para o lado de lá, eu quero a presença. Se eu vou para o lado de cá, eu quero a presença. Se eu estou sendo abençoado, eu quero a presença. E se a fronteira foi ampliada, eu quero a presença. Ele pede a bênção, ele pede a expansão, mas ele não esquece da presença de Deus. E é aqui que a gente, irmão, comete um erro muito grave. Depois que a gente é abençoado, a gente esquece da presença.
A gente não busca mais. Aí quando vem o problema, eu acho que tinha que ter 24 horas de oração aqui na igreja. Não, a gente tem que subir mais no monte. Não, cadê o jejum? Tempo que não faz jejum, se prepare, dia 6 de abril. Ei, tem tempo que não faz jejum, porque agora o problema apertou, né? Agora quer orar, agora quer buscar a presença. Agora, ei, Jabes está ensinando para mim. Não sei se está ensinando para você, mas está ensinando para mim. Pode ser abençoado? Pode ampliar a fronteira? Pode, mas não deixa a presença. Não deixa a presença. A porta vai ser grande, mas não deixa a presença. A bênção vai ser grande, mas não deixa a presença. Por quê, pastor? Jabes foi muito esperto, irmão. Porque uma hora a bênção podia acabar, ou não chegar bênçãos novas. Podia chegar uma hora que a fronteira podia fechar. E agora? O que fazer? Mas Jabes, olha, ele é incrível. Jabes, ele fala o seguinte: mas eu tenho uma presença. Por isso que eu disse na bênção, que ele invocou não a bênção, mas ele invocou o abençoador. Se a bênção cessou, não tinha problema. O abençoador estava junto com ele. Se a fronteira fechou, não tem problema. Por quê? Porque aquele que abre porta, aquele que abre fronteira estava com ele. Se perder tudo, não teria problema, porque a presença de Deus estava com ele. Irmão, em todo o tempo da minha vida e da tua vida, não dá para largar a presença de Deus. Se perder tudo, eu tenho a presença. Por que Davi fala, não me retires de mim o teu espírito e não me lance fora da presença? Porque ele podia perder o trono, ele podia perder a coroa, mas se ele ainda tivesse a presença dentro dele. Ei, termino, quarto. E ele termina dizendo o seguinte: o quarto item da oração de Jabes foi proteção. Diga assim comigo, proteção. Agora ele fecha pedindo algo importantíssimo. Ele não pede bênção, ele não pede mais expansão. A presença ele já pediu, agora ele pede proteção. Pois não adianta ter tudo e não ser blindado por Deus. O Deus de Deuteronômio 28, que as bênçãos te seguirão, me seguirão. O Deus do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nele eu posso todas as coisas. É o mesmo Deus do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Mas é o mesmo também Deus, uma parte do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, olha a presença, porque tu estás comigo. Quem tem a presença está guardado, quem tem a presença recebe bênção, alarga a fronteira, e quem tem a presença de Deus está protegido. Ele clama pela proteção de Deus. Ah, irmão, ele te guarda. Ele nos protege quando a gente invoca. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Vai pegar poeira lá, vai dar atacar rinite, não vai servir para nada. Isso é amuleto crente, de crente, não serve para nada. Agora leia o Salmo 91, joga dentro do peito e decide viver. Não largo a presença, eu habito no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente eu descanso, e aí eu vou viver o cumprimento desse texto na minha vida. Deus tem bênção, Deus tem fronteira, Deus ele alarga a fronteira para você, mas também ele quer ser o protetor da sua vida. Vou te dar um exemplo bíblico, Salmo 127, Aninha, por gentileza. Olha o Deus aqui, ó. Salmo 127. Olha o Deus da proteção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai dizer o seguinte: posso ter a melhor guarda, posso ter os melhores soldados, mas se o Senhor não guardar, todos eles serão em vão. Deus está querendo guardar a tua vida. Deus está querendo guardar o teu coração para ninguém tomar. Deus está querendo guardar o teu tesouro, que é o teu coração, para você herdar aquilo que já está separado para você. Ele clama por proteção. E depois que ele clama por proteção, a última parte do texto, verso 10 que nós lemos, diz que Deus respondeu o que Jabes havia
pedido. Depois de uma oração sincera, com muita fé, a resposta chegou. Qual era a possibilidade de Jabes não receber o que ele pediu? Nenhuma. Ele iria receber. Não tinha possibilidade alguma de Jabes não receber o que ele pediu para Deus. Pastor, como é que você fala isso com tanta certeza? Você não conhece o coração dele, mas eu conheço a Bíblia. Não tinha como Jabes ficar sem receber e ter resposta de Deus. Ele usou um artifício que a Bíblia diz que traz resposta. Ele usou um artifício que a Bíblia diz, e quando você precisa de ajuda, essa resposta chega por você, para você, porque você usou a arma correta. E a resposta que chega quando você faz isso é uma resposta positiva. É o que ele recebeu. Depender de favorzinho nem sempre vai fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. Pedir ajuda, a pessoa nem sempre vai te levar à realização do teu sonho. E como eu disse, não adianta achar ruim com ninguém. Mas diga assim comigo: Jabes invocou. Aninha, por obséquio, Jeremias 33, verso 3. Veja se ele iria receber ou não. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu acho que é a NVI. Põe na NVI para mim, versão King James. Já é King James, que fala invoca. Olha lá, King James. O que está escrito ali? O que Jabes fez? Invoca a mim e te responderei. Está dizendo ali, ó, invoca. E eu? Como que ele não seria atendido? Se a Bíblia está dizendo, aquele que invoca tem resposta. Aquele que invoca, ele responde. Aquele que clama, ele responde. E o melhor, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que ninguém sabe. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver coisas inéditas de Deus? Comece a invocar Ele, que Ele vai revelar para você aquilo que ninguém nunca viu, nunca ouviu, aquilo que ninguém sabe. A possibilidade de Jabes não receber o que ele pediu era zero, porque ele fez certo. A Bíblia diz: invoca, que eu vou te responder. Está preparado? Está preparada, mulher? Quem invoca recebe resposta. Quem invoca chama a atenção de Deus. Quem invoca vive o céu e a resposta do céu para a tua vida. Você pode ficar de pé neste momento agora. Invocar, o que é invocar? Pedir auxílio, proteção, pedir assistência, recorrer. É o significado. Pesquisa lá no Aurélio. Você vai ver. Invoca-me, o que é? Pedir auxílio, recorrer a alguém. Está disposto a recorrer e invocar a pessoa certa? Talvez você não supera o seu passado